eu tirei essas ideias de alguns livros que eu tenho aqui, da minha época lá de escola de biblioteconomia, e eu posso deixar essas referências com vocês depois. Mas tem um aqui que é interessante, que é esse daqui, ó, a História Universal da Destruição dos Livros. E outro que tem um pouco a ver com a questão das taxonomias, que é os livros das árvores, que são os livros mais de desenhos infográficos, mas aí eu vou falar um pouco dessa relação das taxonomias com a minha área, né? Esse outro livro aqui também talvez seja o mais interessante em termos de um recorte histórico. Depois eu passo as referências para vocês aqui no próprio documento. Mas bem, Daniel tinha começado a falar comigo em termos assim, o que a disciplina aborda, e aí, né, novamente, falando da questão de Alexandria, de Hipácia, da importância das bibliotecas, e aí, assim, numa ideia de como que, isso nas palavras do Daniel, tá? Como que numa ideia de um acúmulo de informação, isso vem a virar um conhecimento, né? Na nossa área, isso é muito crítico. Na nossa área, que eu digo, na área de biblioteconomia, é muito crítico porque a gente está sempre trabalhando com uma coisa meio catastrófica, assim, de explosão de informação. De tempos em tempos você tem um volume de informação absurdo e que aí você tem uma confluência de pessoas, de cientistas, de pesquisadores, bibliotecários tentando trabalhar em cima desse volume. Isso acontece ao longo da história de tempos em tempos, então é uma coisa meio cíclica. Quando eu fui tentar interpretar essa pergunta do Daniel, eu fiquei tentando buscar esse recorte histórico de quando que existiu uma ideia, uma necessidade de uma inteligência universal, uma inteligência planetária, né? E normalmente isso, a gente pode condensar isso na biblioteca fisicamente, como um objeto que condensa essa ideia. A biblioteca é o lugar onde se concentra os registros dessa vontade de você ter a inteligência universal condensada num lugar só. Pois bem, aí Daniel, falando dessa coisa do acúmulo de informação e de Alexandria, eu tentei traçar um paralelo, porque é o seguinte, Alexandria, na verdade, a biblioteca de Alexandria, vou falar mais sobre ela mais à frente, mas ela, na verdade, tinha o nome de museu. O museu, né, a tradução do museu lá no grego, né, o grego antigo, seria o templo das musas. Então, na verdade, a biblioteca propriamente seria, acho que, uma espécie de protótipo do que viriam a ser as universidades. Você tinha um local onde esse conhecimento é gerado. Então, hoje, onde é que o conhecimento é gerado? A gente pensa logo nas universidades. Então, é interessante também pensar, historicamente, como que a biblioteca era esse local, lá na Idade Antiga, o local mais propício para se gerar conhecimento. Embora tenha essa terminologia do nome, biblioteca, mas era uma coisa só. Então eu imagino que, se você pegar os registros históricos, você tinha um lugar, um templo, que se chamava museu, que era o templo de adoração às musas, né, as musas das mitologias da época, mas era o local onde você produzia conhecimento. Então tem essa questão interessante do local físico. Aí uma questão interessante também, que é recorrente na minha área, é o seguinte: como que a gente administra esse capital intelectual coletivo? Eu falei, aqui, se você tem um ímpeto de uma inteligência planetária, normalmente isso vira um volume enorme de informação. Então, como é que você, depois de enveredar por esse volume, como é que você administra isso? Na aula de biblioteconomia, assim, claro que vocês nem têm obrigação nenhuma de saber nada de biblioteconomia, mas tem uma metáfora interessante que eu explico, especialmente para os calouros, que assim, por que se cria um tipo de técnica como a biblioteconomia? A biblioteconomia seria uma espécie de sistemática de organização desse volume. Aí eu sempre dou uma metáfora que seria o seguinte: você pensa no seu guarda-roupa, roupas que você tem em casa, você geralmente separa calças de camisas, de camisetas, de vestidos e meias e de roupa íntima. Você tem um mínimo de organização ali. E geralmente são nessas categorias, nesse tipo de taxonomia, uma estrutura. O problema é que, assim, a gente não tem tantas calças assim. Você tem, sei lá, você pode ter no máximo aí, digamos, uma pessoa comum, 5 calças, 10 calças, seria acima disso, seria incomum. Então, pensem numa metáfora onde você tem 10 camisas amarelas ou 50 camisas amarelas. Quando você tem 50 camisas amarelas, você precisa estabelecer algum tipo de método para encontrar uma daquelas camisas amarelas em específico dentro desse rol de camisas amarelas. Então é por isso que você estabelece sistemáticas de organização
para fins de recuperação. Recuperação é quando você quer encontrar alguma coisa específica. Então, talvez Linneu estivesse pensando na mesma estrutura de eu preciso classificar o mundo animal ou o mundo natural de forma que eu consiga identificar uma coisa específica dentro do todo. Então, é só por isso que você cria um sistema como biblioteconomia, que é um sistema específico, né, para livros ou para informação em forma registrada, mas com o mesmo propósito. É a mesma maneira que você organizaria suas panelas em casa ou o seu guarda-roupa. A questão é que, quando o volume é pequeno, a gente consegue estabelecer critérios mínimos para fazer a recuperação, que seria como encontrar. Quando você tem um volume absurdo de objetos, aí você tem que ter uma coisa muito precisa para conseguir encontrar um objeto específico dentro do bolo. Então, tem uma relação aí já entre Linneu e taxonomia e biblioteconomia, que eu vou explicar aqui um pouco adiante. Então, eu também fiquei preocupado em tentar mostrar para vocês assim, qual que seria uma relação entre a área de biológicas com a minha área. Porque o Daniel falou, é uma turma de ciências biológicas. Eu estou acostumado a lidar com o pessoal das engenharias, então já uma abordagem. Como vocês são da área de biológica, bom, o que seria interessante, de repente, um bibliotecário explicar para um aluno de ciências biológicas? Talvez a nossa maior relação seja justamente essa da taxonomia, de você estabelecer algum sistema de organização. Eu tenho a impressão que as demais áreas, as outras áreas, não só a biblioteconomia, em comparação com as ciências biológicas, eu acho que tem um embate aí entre a discussão entre redes e hierarquias. Essa discussão é muito premente, especialmente depois que começaram a aparecer esses estudiosos da web, né, da internet atual. Todo mundo sempre vai pegar ali uma questão que é a disputa entre redes e hierarquias. Você pode traduzir isso de outra forma entre sistemas de colaboração e as instituições, né? Sistemas mais horizontais ou sistemas verticais. Você ouve isso em todo o espectro aí da administração, da ciência da computação, desses estudiosos da web, que daria para fazer uma relação boa com a área de biologia. Tem essa metáfora aqui da inteligência coletiva, que se usa um jargão que eu acho que os biólogos devem revirar os olhos um pouco, que é a ecologia da informação. Então, você vê muita gente falando de ecologia da informação, tentando traduzir essa metáfora da inteligência coletiva, que é você tem sistemas sociais desregulados, nivelados por igual, né, em sistema de rede, que aí você estabelece parâmetros ou critérios até ter um fluxo de uma inteligência una, né? Alguma coisa nesse sentido, que converge. E aí usa-se essa terminologia ecologia da informação, ecologia do conhecimento, que eu acho que talvez os biólogos não aceitem muito bem. Mas são conceitos de áreas distintas, né? Esse livro aqui, que eu falei que o Glut, ele tem um capítulo que é só sobre as redes mais elementares, que seriam as redes lá das bactérias, ou as redes das células, ou de organismos que começam unicelulares até se transformarem em organismos multicelulares e eucariotes, enfim. Mas é uma ideia que é o seguinte, você tem primeiro essas formas de vidas que antes de chegarem a um nível complexo, elas começam como redes auto-organizadas. Tem um outro termo que se usa, talvez até na própria nas ciências biológicas, seria esse estigmergia, que eu não conhecia. Eu reli esse conceito, mas que casa muito bem com essa ideia da web, que eu também trabalhei lá na minha dissertação, o Daniel tinha mencionado, aí me ocorreu isso. Estigmergia é o seguinte, quando você não tem uma entidade supraordenadora que diz onde que cada coisa tem que estar. Pensando lá no guarda-roupa, você, a pessoa individualmente, nós somos a entidade que define a hierarquia. Eu vou definir a maneira como eu vou organizar minhas roupas. Eu vou definir a maneira como eu classifico um livro, se é um livro de biologia, se é um livro de engenharia. Então, você tem esses sistemas que dependem de uma entidade ordenadora. A estigmergia é um sistema que não tem essa entidade. Então, isso casa diretamente com a questão das redes. Você não tem ninguém dizendo o que cada um deve fazer. O sistema é auto-organizado, até que se chega a um ponto dele se tornar um sistema complexo. Quando chega na questão do sistema complexo, aí, invariavelmente, você vira a hierarquia. Quando você atinge um nível alto de organização, normalmente você sai de uma organização estritamente horizontal e vira uma verticalidade. Aí depois você vai ter esse embate
para transformar uma entidade horizontal, vertical, no horizontal de novo. Então, esse ciclo. Então, o que eu estou percebendo, à medida que eu fui lendo esses livros, é que na história dessas organizações do conhecimento, do fluxo da ciência, do conhecimento científico, das inovações, teve sempre esse ciclo. E é um ciclo que você parte de entidades organizadas em nível igualitário, sistemas colaborativos, até que se torne instituições de fato. As instituições se tornam hierárquicas, aí você tem um movimento de tentar quebrar novamente essas instituições até que elas se tornem colaborativas de novo. Isso ao longo da história, pelo menos da história moderna, pós-escrita, ou até um pouquinho antes, é cíclico, tá? Daniel perguntou alguma coisa assim também, tipo, como que é possível traçar um paralelo? Que de repente, sim, será que as universidades, alguém um dia pode chegar na universidade e tacar fogo na universidade? A gente, na polaridade que está hoje, nas divergências políticas e no obscurantismo científico, será que é possível ruir as universidades? Se você for considerar esses ciclos de horizontalidade e verticalidade, é possível sim. A gente espera que não, porque o que acontece? É o mesmo problema de Alexandria. Pega lá o Cosmos lá do Carl Sagan, que tem uma partezinha que ele está na biblioteca. Aí qual é o problema? O problema é o seguinte, a gente teve um ápice de conhecimento com Alexandria e com diversos outros momentos da história, e aí você perdeu, se queimou tudo, se perdeu tudo. É como se a gente, não que a gente retrocedeu necessariamente, o conhecimento continua ali numa via oral ou em alguns outros artifícios, mas a gente deixou de avançar 1000 anos, ou 2000 anos, ou 3000 anos. Que à medida que você perde esse senso de transição, que eu falei, é tudo em conceitos catastróficos. Volume muda do hierárquico para o colaborativo, mas o problema é quando você volta atrás, ou você deixa de avançar tanto, que hoje que a gente está falando em Tesla e SpaceX, a gente já podia ter viajado para Marte já há 2000 anos atrás, se fosse baseado no conhecimento coletivo que existia há tanto tempo atrás. Então é mais ou menos nesse sentido da coisa cíclica, que eu acho que ficou muito evidente aqui, fazendo esse levantamento do recorte histórico. Mais a fundo, à medida que a gente for falando dos exemplos, eu vou abordar isso com mais profundidade. Então, bem, ainda fazendo aquela relação, acho que a inteligência coletiva sobre a natureza, essa ideia, né, de como que a gente classifica a natureza, que vai dar nas taxonomias, casa com esse negócio do o que é hierarquia e o que vem de cima para baixo, porque se você tem uma necessidade de classificar o mundo natural, e fatalmente você vai cair num sistema com uma taxonomia clássica de Linneu, isso é um sistema hierárquico. Alguém que definiu isso, foi o Linneu que definiu isso, um sueco, um homem do seu tempo, que definiu o mundo natural, a maneira como ele via esse mundo. Tanto é que hoje, aí você pode fazer mudanças na classificação usando padrões como mapa genético, genoma, sei lá. Aí você mudar, essa espécie não entra aqui nessa categoria de filo, porque o mapa genético mostra outra coisa. Mas vocês entendem como que um próprio sistema de classificação, como a taxonomia, está sujeito a essas intempéries da autoridade. Você precisa sempre de alguém designando o modo como aquilo vai ser organizado. Então, assim, esse é o embate que eu falei lá do início. Embate entre redes, embate entre hierarquias ou sistemas colaborativos ou as instituições mais clássicas como a gente conhece. Tem uma questão que talvez na área de biologia seja controversa. Eu não sei porque eu não pertenço, mas eu acho que talvez exista ainda uma controvérsia, até por conta de darwinismo social, esses termos que, vez ou outra, voltam, retornam, mas essa ideia da regra epigenética. Tá? Aí tem a sociobiologia, o Edward Wilson, que foi um autor laureado, assim, ele tem títulos, ele foi reconhecido, tem prêmios na área. Alguns biólogos gostam, outros não. Mas essa ideia da sociobiologia, ela interfere um pouco na questão do por que as taxonomias são universais. Se a gente perguntar por que todo mundo, isso os antropólogos estudarem em diversas culturas, por que existe essa predisposição supostamente biológica, uma predisposição genética de categorizar o mundo, de você estabelecer categorias no mundo. Por que, se você pegar uma tribo indígena mais isolada, mas eles têm algum sistema interno, inato, de fazer uma categoria. Eles sabem que um peixe é diferente de um lobo, ou
será que eles conseguem estabelecer algum tipo de categorização entre os elementos, assim, a água e o ar, ou o céu, alguma coisa assim? Todas as culturas têm algum sistema de categorias. Então, assim, ficou a questão. A sociobiologia estuda um pouco essa ideia de que será que todo mundo tem uma predisposição para taxonomia, para universalização da classificação? Isso é uma questão, assim, não estou colocando como uma proposta, mas como essa questão existe, né? Essa questão está posta. Tá? Que aí eu sei que existe uma controvérsia dentro da própria área. Agora, de fato, foi como os próprios antropólogos fizeram os estudos para valer, assim, existe, todos nós temos essa capacidade cognitiva de uma distinção binária entre uma coisa e outra. Assim, para nós é muito claro você distinguir entre uma calça e uma camiseta, entre um peixe e um lobo, isso é muito óbvio em todas as culturas, mas, além disso, tem uma capacidade de você fazer essa codificação da informação no objeto externo. Esse objeto externo, normalmente a gente pensa na coisa mais da arte, né, das narrativas, então você consegue extrapolar o objeto físico para um conceito. Isso tem a ver lá com Aristóteles, com Platão, mas essa capacidade nossa de você agrupar os pensamentos. Então, seria eu até coloquei no texto lá, uma proto-ontologia. Então, ontologia lá nos termos do Aristóteles seria essa capacidade de você identificar o ser. O que é um cachorro? O que é um cachorro na sua essência? O que difere um cachorro de um cavalo? O que um cavalo é diferente de um unicórnio? Ou o que um unicórnio é diferente de um humano? Então, já desde Aristóteles já tinha essa intenção de você fazer esse tipo de classificação, que não é somente binário. Binário é fácil, você sabe que o cachorro é diferente do unicórnio. Mas o que é o unicórnio? Como que eu designo categorias para delimitar ou fazer semelhanças entre um unicórnio e um cachorro, nesse sentido? Vocês podem depois pesquisar, lá tem um livro não sei se é na Metafísica, tem um livro na Metafísica do Aristóteles que tem um capítulo que eu acho que é só sobre ontologias, que é Linneu veio muito depois, porque antes de Linneu já tinham muitas propostas de você categorizar o mundo natural. O Aristóteles é uma dessas propostas, né, famosas. Pois bem, aí é o seguinte, no recorte histórico, que eu falei assim, a gente não está numa aula de história, mas como é coisa muito cíclica, fica fácil também de você fazer esse recorte seguinte. A gente está sempre saindo de uma mudança, de uma transição oral para os símbolos. Então, assim, você vai ter infraestruturas, né, esses sistemas de informações que começam lá nas tribos, tribal, e o tribal, a gente não é pensar no índio, o tribal, nós somos uma tribo, quem está no Facebook hoje pode ser considerado uma tribo, ou gente no WhatsApp, tribos do WhatsApp. Então, assim, mas você tem uma tradição oral que ela vai sempre galgando ou evoluindo para um modelo que você consegue estabelecer mitologias em torno do simbolismo ou das taxonomias até chegar numa cultura letrada, ou numa cultura analítica que a gente vai ver mais adiante. Mas assim, entendem que assim, sempre tem esses ciclos de tradição oral, que vai para um sistema mais ortodoxo de simbolismo, de mitologia, até estabelecer as taxonomias e hierarquias. Aí depois você cria um sistema, você pula já para um nível de cultura letrada, né? Uma cultura mais sublime. E depois você volta, você tem sempre uma quebra ali, um cataclismo, um problema ideológico, um problema político, uma guerra, ou uma peste, e aí você volta de novo para a tradição oral. Tá? Assim, não vou ficar falando muito dessas relações, porque vocês conseguem fazer essas metáforas, essas relações por conta própria. Mas pensem no WhatsApp, pensem nessas coisas das fake news hoje, dos memes, assim, é tudo a mesma coisa. Assim. Não precisa ir lá longe, mas a gente está vivendo isso hoje. Aí, entrando na questão das políticas do conhecimento, até botei assim, ideologia do conhecimento ou política do conhecimento, mas também não vou entrar na questão do conceito, fica a critério de vocês, mas é interessante também pensar que como que essas rupturas sempre têm alguma questão ideológica por trás. A política é só a execução, né? Mas a ideologia está sempre por trás ali dessas rupturas de sistemas hierárquicos. Pois à medida que foi criado um volume expressivo, né, desses registros do conhecimento baseados na palavra escrita, à medida que a escrita foi se desenvolvendo, surgiram as entidades coletivas chamadas instituições, que a gente conhece hoje
bem enraizadamente, mas elas emergem sempre que você vai ter uma consolidação da palavra escrita sobre a tradição oral. Os sumérios lá, toda aquela área ali que hoje é o Iraque, um pouco do Irã, mas ali que surgiram as primeiras aglomerações tribais que estabeleceram os primeiros comércios, toda aquela área ali que hoje é o Iraque, né, mas os sumérios foram primeiro grupo, a primeira etnia a formalizar essa ideia você precisa garantir a educação escrita para manter essa continuidade do conhecimento passando de geração para geração. Porque o problema da tradição oral é que você perde. Se você tem uma tradição que passa um conto, uma história que passa do avô para o filho, depois para o neto e assim por diante, você pode... A capacidade de perder isso é muito, muito efêmera, você pode perder isso de maneira muito simples, e você também não consegue garantir essa transposição, porque você pode quebrar uma geração para outra e perder o elo. Então, a tradição, os sumérios foram os primeiros a ter essa preocupação de que se você tem uma tradição oral, que você transpõe isso para a escrita, fica mais fácil garantir que essa ideia passe de geração para geração. Então, se você for comparar, pega uma tribo indígena isolada. Se você tem uma doença que dizima essa população, e isso ocorre continuamente, você perde toda aquela tradição, que era uma tradição oral, porque eles não tinham um recurso da escrita, mas se você tem uma tradição de uma tribo que já está dentro de um contexto de cultura escrita, mesmo que essa população fosse dizimada por uma doença, por um Covid, mas você vai ter todo o registro histórico, o legado dessa etnia, ou que seja. Depois eu passo, tem um TED Talk de um biólogo, um antropólogo também, que é o Wade Davis, que ele é da National Geographic, que ele trabalha só com línguas mortas, ou línguas prestes a morrer. Que a cada 2 dias morre uma língua no mundo, né, das línguas faladas. E aí é justamente essa ideia. Olha, se você tem 2.000 línguas, né, ao redor do mundo, e a cada dia morrem 2, e se você não tem esse registro, se você não tem isso guardado de alguma forma, isso se perde. Fazendo paralelo de novo, não vou nem entrar na seara, mas o que a gente queimou recentemente? Queimou o museu, né, o museu histórico, né, lá aqui da Boa Vista, e a Cinemateca aí, recentemente. Então, isso está ocorrendo direto, assim, o ciclo não termina nunca. Os babilônios, né, que vieram um pouquinho depois, eles consolidam essa ideia da autoridade do Estado sobre as culturas pré-escrita. Então é interessante pensar assim, os caras começaram a incorporar a ideia de, eu que sei escrever, isso também a gente usa até hoje, assim, se eu sei escrever e ler, então eu vou usar isso como um poder institucional sobre todos aqueles que não, então os excluídos. Você começa a elitizar um tipo de poder que é o fato de saber ler e escrever e conseguir passar isso de geração para geração. Aquela velha coisa também a história é contada pelos vencedores. Então quem que escreve? Quem que escreve é quem manda. E vice-versa. Só que isso começa a fazer sentido dentro de um contexto político, que os caras começam a chegar a escrita, a tradição escrita, como um objeto de atuação política também. Então isso é importante para a gente começar depois a ver a questão como que a ciência se insere nesse contexto político também. Tá? Teve uma biblioteca que é uma das famosas lá, existiram várias bibliotecas famosas. Não foi só Alexandria. Alexandria foi uma das. Assim como tem línguas morrendo, tem museus sendo queimados e cinematecas, bibliotecas igual. De tempos em tempos se destrói uma biblioteca, das grandes bibliotecas. Mas uma das primeiras propostas de organizar. Porque, assim, uma coisa que a gente aprende também na escola de Bíblia é o seguinte, a gente nunca pensa no livro. A gente pensa no livro assim, o livro a gente chama de códex, né, que é esse formato aqui, que são 2 folhas e tal. Mas antigamente não existia nem a tecnologia do papel, aí tem o papiro, não sei o quê, tem o couro do carneiro que era usado. Mas os primeiros registros, né, que a gente chama de registro do conhecimento, eram tábuas de argila, como se fosse uma telha de argila, que se usava para fazer contabilidade. Então, você tem essas tribos, né, essas protocidades se organizando, e aí você vai ter um vendedor ali, um cara que trouxe, sei lá, uma cabra, e vai trocar, vai fazer um escambo com quem tem alguma outra especiaria.
como o volume passou a ser grande, né, se incrementa, alguém precisava ter o controle. Eu vendi 10 cabras para o Daniel me ficou de vender fiado e vai me devolver 8, só que o outro fulano me vendeu tanto. Alguém precisava ter o controle disso. Então, os primeiros registros que se tem de escrita são essas tabletas de argila lá dos sumérios e dos babilônios. Isso, 2000, sei lá, 3000 a.C. Mas é isso, sim. Ou seja, as primeiras bibliotecas, concentrações de materiais, de registros do conhecimento, não era nada de mitologia, de filosofia, de nada. Era recibos do Pix. Quem mandou o Pix para quem? Era isso, da época. Essa biblioteca, que é a biblioteca do rei Assurbanipal, de Nínive, né, no antigo Iraque, foi uma das primeiras bibliotecas construídas nesse modelo de o rei, o imperador manda, eu quero acumular tudo, eu quero saber de tudo. Então, uma das primeiras bibliotecas em nível de consolidação, vamos botar tudo num lugar só, mas com uma ideia de você ter o controle sobre o que a sociedade está fazendo. É como se fosse uma espécie de grande Receita Federal. A Receita Federal quer saber o que são essas transações, quem que tá comprando e vendendo o quê. Aí o rei tem uma ideia de você centralizar isso no que seria uma biblioteca, né, hoje, no local, uma caixa de livros desses objetos, mas com fins só de coerção mesmo. Não queria ali criar uma sublimação da inteligência coletiva planetária ainda. Ele só queria ter o controle local, né, em nível ali de atuação deles, do Império, para saber isso, um controle coercitivo, socialmente coercitivo, ou econômico, né, para interesse econômico. Mas é interessante como essas necessidades vão também sendo recorrentes. Tá? O comum acontecer, como eu falei, a gente na biblioteconomia chama de biblioclastia. É um fenômeno muito recorrente, tanto é que tem esse livro, né, da história das biblioclastias, que é a destruição. A destruição. Quando o império cai, quer dizer, quando o império levanta, normalmente você tem um estágio último, que o império está na sua plenitude, ele institui uma biblioteca, com uma representação da sua potência. Mas quando ele rui, a biblioteca cai junto. E isso é super natural e cíclico no recorte histórico. Então, todas as grandes bibliotecas que surgiram junto das suas potências políticas da época, elas se perderam à medida que as potências políticas ou ideológicas ou religiosas também caíram junto. Então, isso é super comum. Biblioclastia, né, que a gente chama. E aí, sim, faça um paralelo com hoje. Seria possível hoje um grupo de negacionistas invadir o hospital, como se invade, e dizer que vacina é tudo mentira, e a população chegar a um ponto de que isso vai ser a doutrina? A doutrina vacina não funciona. A gente está quase nesse viés. E qualquer popular aí que eu encontro na rua, os caras falam, não vou tomar vacina porque não faz mal, vacina faz mal. Assim, não cabe, eu não sou do tipo que discute, né? Mas assim, estou colocando isso em voga como, de novo, uma espécie de biblioclastia. A gente está na verge de uma biblioclastia, não sei, um ponto de interrogação. Pois bem, vamos lá. Os gregos, tá? Eu tô seguindo a linha do tempo, tá? Babilônia, sumérios, gregos, vamos lá. Os gregos é o seguinte, eles são, além do fato deles desmistificar um pouco dessa coisa da elitização, eles tiveram uma sacada boa, que foi a coisa do alfabeto. O alfabeto foi eles que pegaram emprestado uma tecnologia dos fenícios do alfabeto cuneiforme, que é diferente, por exemplo, do hieroglifo dos egípcios, que cada símbolo representa uma ideia, uma expressão. Os gregos traduziram, pegando essa ideia dos fenícios, essa tecnologia que já existia, do fonema. Então, você tem um símbolo que traduz um som. Aí fica muito mais fácil, porque você reduz a quantidade de símbolos. Então, você tem um alfabeto fenício, adaptado no grego, que tem 24 caracteres, que é quase o nosso alfabeto latino hoje, tem 26, sei lá. E aí era muito mais fácil aprender a ler e escrever e ensinar, muito mais fácil. Só tem 24 símbolos. Aí eles tiveram essa sacada, mas ao mesmo tempo também assim, eles foram humildes para reconhecer que não devia ser elitizado. Esse tipo de conhecimento devia ser popularizado. Então eles foram os primeiros a popularizar a ideia de alfabetização. Todo mundo tem que saber ler e escrever, porque é isso que vai engrandecer a nossa etnia, o nosso grupo, a nossa tribo.
talvez esse tenha sido uma das questões, dos aspectos que tenha feito eles se tornarem, né, o grupo que foi predominante dentro ali do recorde de tempo. Agora, tem um salto interessante também, que é o seguinte: eles vêm de uma tradição bastante oralizada, narrativa, da narrativa que é a mitologia. Todo mundo, até hoje a gente fala da mitologia grega, do Homero, mas eles têm essa tradição muito enraizada, embora tivessem essa tradição muito enraizada da mitologia, mas eles são os primeiros que fazem a transição do narrativo para o analítico. Então, isso também que é uma sacada enorme. Então, por que todos os gregos, até hoje a gente tem todos esses gregos, os grandes filósofos, porque foram os primeiros seres que tentaram fazer uma abstração, quase que em molde da ciência moderna, do método científico, mas disso, de uma tradição que não é a tradição mitológica, que está celebrando musas do mundo etéreo, do mundo metafísico, mas do mundo natural. Então, eles estão tentando interpretar o mundo natural. E a maneira de interpretar o mundo natural é fazendo uma análise dedutiva, indutiva, né? Todos esses conceitos que eles criaram. Aí é o seguinte, Alexandria. Alexandria talvez seja o que condensa, né? Tudo isso, o que finaliza e encerra um pouco desse período antigo. Talvez até dizem, né, que a própria morte da Hipátia, ela finaliza um pouco da ideia do mundo antigo para o mundo moderno, para a Idade Média. Enfim, vamos chegar lá. Mas qual é o lance de Alexandria? Primeiro que Alexandria, eu, enquanto bibliotecário, até onde eu sei de tudo que se lê na escola, a gente vai assim, não tem essa história única, tipo, foi um único incidente que destruiu a biblioteca, foi um incêndio, ou foi uma invasão dos muçulmanos, uma invasão dos católicos, dos cristãos. Não teve assim, um evento único que causou nem o surgimento, nem o declínio da biblioteca. Então, assim, a gente não sabe, ninguém sabe nem onde é que ficava exatamente a biblioteca antiga. Tem vestígios, tem escavações arqueológicas, tal, tem diversas teorias. Mas não... o que importa é que existe essa coisa da Alexandria como um símbolo dessa erudição clássica perdida. Depois eu deixo a referência do Carl Sagan, lá do Cosmos. E nessa versão nova do Cosmos também eles voltaram para Alexandria. Mas tem sempre esse fetiche com Alexandria, pensando assim, poxa, a gente esteve num momento da humanidade em que tudo era possível, o conhecimento estava todo aqui e a gente abriu mão, perdeu. Se a gente tivesse usufruído daquele conhecimento, tanto é que naquela época já sabia que a gente não estava no sistema... o sistema era heliocêntrico. Tanto que depois que mudou, depois que veio o sistema de Ptolomeu, de Cláudio Ptolomeu, posterior ao sistema, já sabia-se que a Terra era redonda. Não sabia-se o diâmetro, mas sabia-se que a Terra era redonda, sabia que a Terra girava em torno do Sol, sabia que existiam estrelas, existiam galáxias. Aí você perde tudo isso para depois virar de cabeça para baixo, para dizer, não, agora a Terra é o centro do universo. Aí você perde 1000 anos até de desconstruir de novo. Então, quando se fala dessa erudição perdida lá no Carl Sagan, acho que tem um pouco dessa coisa, do fetiche que é pensar na Alexandria como uma oportunidade perdida. A gente já podia estar em Marte há 2000 anos atrás. Tecnologia de foguete, rocket science, que é CRISPR, edição de genoma, a gente já podia ter feito isso 2000 anos atrás. A gente perdeu esse lapso, né, de conhecimento que foi destruído. Mas esse que é o fetiche. Agora, o lance de Alexandria também, assim, aí, pensando também na universidade atual, é o seguinte, Alexandre pensou numa biblioteca, numa cidade, que era uma cidade portuária, um ponto estratégico, enfim. O Alexandre foi aluno de Aristóteles e ele tinha um pouco dessa coisa da sublimação pelo conhecimento, então tinha um interesse. Mas a ideia era, eu falei, não era simplesmente ter uma coisa pelo conhecimento, era estratégico, o cara era arte da guerra. Então, queria ter um local que concentrasse tudo que fosse, que fosse benéfico para o império. Então, você precisaria ter as melhores cabeças, né? As cabeças pensantes, as melhores tecnologias, as melhores armas, os melhores métodos de navegação e assim por diante. Então, era natural que se desenvolvesse o que seria uma proto-universidade, um centro de inteligência, um centro de conhecimento. Então, o Alexandre concebeu, né, a cidade e essa ideia da biblioteca. Ele morreu jovem. E aí os Ptolomeus, que são os gregos, né, que residiam ali na região, né, de Alexandria do Egito,
foram levando a ideia adiante. E a ideia era isso, era acumular o conhecimento do mundo inteiro com essa ideia de fortalecer o império, era nesse sentido. E aí o aspecto interessante eles convidavam pessoas, os eruditos da época, para fazer parte dessa casta que era a casta dos cientistas da época, né, que conviviam ali. E você recebia incentivos. Então, é interessante porque o governo da época pagava uma espécie de bolsa, uma bolsa CNPq, uma bolsa CAPES, para as pessoas poderem ficar ali só estudando e pensando e produzindo. Agora, tem um problema que você não, é difícil garantir autonomia, porque você tem um patrono. É difícil de você, em qualquer circunstância dessas, você vai criticar o império? Você recebe uma bolsa do império. Você vai criticar o império em alguma forma? Não vai. Então você fica sempre sujeito às intempéries, né? É como eu falo, você sempre tem uma relação ali quase que incestuosa de orientador orientando, que você não quer confrontar muito, porque você depende daquilo. Então, sabe, isso já estava escrito naquela época. Então se critica muito também o fato de que, por exemplo, não se produziu muitas novidades na biblioteca provavelmente, porque você já tinha Euclides já é antes da biblioteca. Aí você tem o Eratóstenes, que foi o cara que mediu a circunferência da Terra, ele era antes da biblioteca. Então, eles viraram depois ali membros, mas a biblioteca provavelmente que existe essa crítica entre alguns historiadores, quer dizer, embora tenha se investido, mas esse investimento na ciência, ele acabou caindo como cai hoje. Você tem um problema do conservadorismo. Você vira conservador. Com o tempo, você acaba não querendo falar mal. Então, você não consegue evoluir. Tem uma ideologia ali dominante. Então, é isso. Bem, não se sabe como que acabou. Então, o Daniel tinha falado da Hipátia. A Hipátia é um personagem, assim, um personagem importante. Tem um filme que, em vez de ler sobre, eu acho que é legal vocês verem um filme, assistirem, tem um filme chamado Ágora. É um filme antigo, relativamente antigo, mas que conta um pouco da história dela, assim, aí o espaço físico da biblioteca como um tempo de conhecimento, você vê ali o tipo de método que eles usavam de você estudar caminhando livremente, nessas coisas da época, interessante, e até o final que você tem esse choque ideológico, né, de gerações que eram os cristãos achando que, olha, ela é uma herege, porque ela é de uma tradição pagã, ela promove heliocentrismo, e a gente acredita que não, que Deus designou a Terra, aí vamos queimar, aí sabe, esse tipo de coisa, de confronto de ideias que viram um cataclisma de informação. Esse filme é bem interessante, assim, bem didático sobre isso. Seguindo aqui na nossa linha do tempo, é o seguinte, a gente tem um lapso ali, uma ruptura bem ruim, assim, tipo, né, abrupta. A biblioteca, ninguém sabe ao certo, mas deve ter durado por mais uns 600 anos depois de Cristo, aí até finalmente chegar os muçulmanos. Tem até uma história também de um dos reis lá muçulmanos que diz, olha, a gente tem que queimar tudo porque seus livros, eles contradizem o Corão, então a gente vai queimar. Se eles não contradizem, se eles só sustentam o que o Corão diz, eles são desnecessários, então pode queimar tudo. Então, assim, você vai ter essa ruptura, que provavelmente ele foi realmente o último evento que termina com esse governo, né, dos Ptolomeus lá, os gregos, né, entra ali num imbróglio. A gente não sabe, por exemplo, a gente perde muita coisa do Oriente, a gente não sabe o que estava sendo feito no Oriente naquela época, tem poucos registros. Mas a própria tecnologia do papel já havia sido desenvolvida lá na China muito antes de quando ela conseguiu chegar no Ocidente. Então, deviam ter também bibliotecas lá sujeitas a essas também mudanças de impérios, enfim, mas a gente viveu um período muito sem registro, até chegar à Idade Média, aquela coisa dos mosteiros. Aí tem um outro livro, filme, que vocês podem ver também, que é o Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa, ele ilustra bem assim, um pouco dessa ideia dos escribas, dos monges, copistas, né, que a gente chama. Eles faziam só um trabalho de cópia. O fato da alfabetização volta a ser elitizada, de certa forma. E aí quem sabe ler, quem sabe escrever,
tem uma espécie de privilégio ali, de uma casta religiosa, que você vira um funcionário responsável por só fazer a replicação da palavra de Deus. Então, isso era uma função importante na época. No caso dessas bibliotecas monásticas, né? Você vai na Europa, assim, vai na República Tcheca, lá em Praga, na Alemanha, tem um monte dessas bibliotecas antigas, medievais, monásticas, que são lindas. Mas o problema é o seguinte, que aí você tem um retorno a essa coisa do livro como um objeto totêmico, né? Que é um cânone. Você não questiona o texto. O texto vira uma espécie de controle de massa. No caso, os textos religiosos, assim, não estou nem falando da Bíblia cristã necessariamente, mas assim, os textos viram uma espécie de coerção de massa. Mas eu estou focando na questão do objeto. Então, o objeto vira um objeto canonizado. Não importa o que ele está querendo, o conteúdo, importa que ele é um objeto sagrado. Então, é nesse sentido também que você vê como é que muda muito a questão de uma biblioteca de Alexandria que queria promover um acesso a todos os tipos de conhecimento para, de repente, você ter um que é uno, né, é singular. Mas aí tem essa questão do como que também o objeto físico do livro, ele vira uma entidade própria. Tá? E aí também eles falam assim, foi isso também que fez surgir um pouco dessa ideia do vale o que está escrito. Vale o que está escrito, assim, a palavra de Deus vale o que está escrito. E aí, eventualmente, surgem esses estados-nações, que o maior exemplo é os Estados Unidos, que é tudo baseado no papel. Vale o que está na lei. O que é a lei é o que está escrito, é a Constituição. E aí é isso, sim, os caras eles dão muito mais valor para essa ideia do cânone do que o que é factível. É como se fosse um retorno às narrativas. O direito, a ciência e o governo, ele não devia ser narrativo, ele não tem nada de mitológico, ele é bem direto e objetivo. Mas é como se a gente invertesse um pouco a lógica. E aí, claro, sem querer também fazer esses paralelos, mas o que são essas igrejas, né? O que essa discussão das igrejas neopentecostais, né? Que você usa, é quase que mesmo que alguns estudiosos vão dizer, isso é controle de massa, isso. Você usa um objeto e uma política, né, tipo de protestante, para justificar um controle de massa, alguma coisa nesse sentido. Mas era o que as bibliotecas monásticas faziam na Idade Média. Tem uma outra questão para mais importante, que é o surgimento das universidades. Então, assim, as universidades surgem, né, ali, sei lá, acho que já no século XIII, se eu não me engano, tem as primeiras universidades, 1200 e pouquinho, já começam a aparecer as primeiras ideias o local onde o conhecimento se produz. Isso é importante também para a gente pensar no contexto da época. Porque conforme as universidades vão surgindo, vai crescendo também essa necessidade da disseminação das ideias. Então, assim, até o próprio acesso aos materiais também se torna mais latente. Você precisa ter uma comunicação melhor entre os pares, como que essas ideias circulam, de modo que se crie novo conhecimento, tudo sendo gerado ali num espaço físico regulado. Então, essa ideia das universidades também é importante ver o início delas, o surgimento delas. Dentro do contexto também de que, eu falei, a gente está um retorno agora ao elitizado. O conhecimento voltou a ser elitizado, tá? Não era qualquer pessoa. Você tem... É incomum agora você ser letrado. Só as elites que conseguem dominar o conhecimento que é produzido, né? Aí Gutenberg também, que é muito celebrado na própria escola de bioeconomia sobre uma dessas revoluções exponenciais de volume. O Gutenberg inventa, a gente chama de tipos móveis, né? Se você for ver quase que uma xilogravura. Você tinha antes textos que eram copiados à mão, majoritariamente eram copiados à mão. Aí o Gutenberg cria uma técnica, também não é uma técnica nova, ele só aprimorou técnicas antigas, ele conseguiu fazer isso de maneira mais rápida, em escala industrial, que você só muda os caracteres, né? Igual como você imprime hoje um jornal, quer dizer, hoje não, porque é digital, mas você faz a impressão de jornal, basta você mudar a letra. Você tem um conjunto de letras, você cria uma matriz, e essa matriz você vai fazendo uma prensa que vai replicando de maneira muito mais rápida em papel também. A própria tecnologia do papel foi sendo aprimorada. Então, o que Gutenberg representa é essa revolução também do acesso,
várias pessoas agora tinham mais acesso aos materiais propriamente ao livro, e aí você vai ter, por exemplo, a Revolução Luterana, né, o protestantismo. É muito baseado na invenção do Gutenberg, porque senão o Lutero jamais teria conseguido dispersar suas ideias se não houvesse uma tecnologia que disponibilizasse essa capacidade de vou imprimir panfleto para colar na porta da igreja, vou distribuir Bíblias, o Novo Testamento aqui nas vilas, alguma coisa nesse sentido. Então, eles relacionam muito também essa coisa não só do conhecimento, do método científico, das revoluções religiosas, até culminar naquelas revoluções sociais, francesa, americana, que estão todas meio que interligadas nesse recorde de tempo aí, como uma evolução, né, como um resultante dessa evolução da tecnologia da imprensa, de tipos móveis do Gutenberg. Tô quase encerrando assim, no corte eu vou dar esse pulo, porque eu acho que assim, o Francis Bacon ele tem um papel interessante no contexto da disciplina de métodos, que talvez o Daniel fale mais, mas assim, a ideia do conhecimento é poder. Quando o Daniel veio me falar, eu pensei que ele estava querendo também trabalhar um pouco da ideia de assim, quem que detém o poder sobre o conhecimento, né? Porque não basta só saber o local onde se produz o conhecimento, mas tudo parte de uma ideologia e de uma política dominante, hierárquica, autoridade, centralizadora, que determinam o modus operandi de como que esse conhecimento é produzido e replicado e disseminado e assim por diante. O Francis Bacon só consolidou a ideia do que o conhecimento é poder, mas isso já estava claro lá desde os sumérios. Então não é novidade. A novidade talvez seja que ele faz essa retomada também dos gregos de consolidar o método científico como uma capacidade de você talvez até replicar o conhecimento, refutar também, que são esses conceitos importantes. Que é como o negócio da escola também. Eu tenho um embate com o Daniel, um embate não, a gente discute saudavelmente sobre a educação dos filhos, aí eu sempre brigo com a coisa da escola, que eu tenho horror, aí essa coisa de uma escola não utilitária, que ensina log e mol. Para que eu quero aprender mol? Uma coisa que eu nunca, a aplicação zero na vida real, eu tenho essa birra. E aí eu fico pensando assim, nos meus filhos, quando que eles um dia eles vão chegar para mim e vão dizer, pai, eu não quero ir para a escola, porque a escola é chata. E aí talvez a melhor resposta para ele seja essa, para dizer, olha, de fato, não importa saber log, ou saber mol, ou saber fórmula de Bhaskara, mas o que importa é o método. Importa você entender que o método estabelecido é o que te capacita para você resolver os problemas do mundo natural, tal qual os gregos e os sumérios e os babilônios. Então, essa que é a questão. Então, a importância ali do Francis Bacon e esse recorte da ciência moderna, dos cânones da ciência moderna, talvez seja isso, a importância da consolidação do método. Tá? Aí é o seguinte, esses séculos mais recentes, assim, 19, 20, o período pré-guerra, eles só refletem também um pouco de tudo que aconteceu antes, mas a escala, o volume, está sempre aumentando. Então, se tem muito claro ele num período, por exemplo, pré-Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, da escalada absurda de informação. Você vai ter todos aqueles cientistas lá no início do século fazendo todas as mudanças, imagina assim, tabela periódica, todas as inovações na física, na química, e aí depois, num processo já mais, algumas décadas à frente, de instrumentalizar isso, assim, de colocar isso em papel, em artigos científicos. Aí você vê também essa crescida da comunicação científica propriamente, a consolidação das grandes associações científicas, conglomerados dessas editoras científicas e por aí vai. Mas é o ciclo, talvez seja o ciclo mais recente que a gente tem antes da internet, dessa ideia de como que um volume de informação muito grande requer um método apropriado para lidar com ele. Tá? Então, eu vou falar um pouco da biblioteconomia também, assim, já que estou aqui, já que eu fui convidado, eu vou tentar encerrar e tentar fazer essa recapitulação, incluindo a biblioteconomia, né, como que eu vejo, assim, como bibliotecário, até a bibliotecário da UFRJ, propriamente, como que eu vejo essas mudanças cíclicas aí. A biblioteconomia, uma definição seria, ela é um conjunto de técnicas que ela funciona no implemento, ela serve ao implemento de outras áreas. Então, a biblioteconomia não é uma ciência, não tem regras, ela é um conjunto de técnicas ali agrupadas,
mas que serve para outras áreas. Então, assim, a gente, na verdade, eu trabalho para ajudar ao cientista, ao biólogo, como que ele vai melhorar a biologia, as ciências biológicas. Então, eu trabalho atuando nessa linha. Ou, pelo menos, em tese, seria essa ideia da biblioteconomia teórica, não porque a gente está muito pensa na biblioteconomia, a biblioteca. O que é a biblioteca da universidade? O que é a biblioteca do NUPEM? É uma sala que tem um monte de livro ali, que eu leio para a véspera da prova, ou eu leio porque o orientador mandou, eu leio determinada bibliografia, que, por exemplo, a gente está muito condicionado. Mas uma coisa mais etérea seria nesse sentido, de que a gente está servindo ao implemento das outras áreas. Então, isso é uma definição que eu gosto de pensar também. E a outra coisa, historicamente falando, que também é uma profissão bem antiga, mas o que ela faz, né? O que ela fez ao longo do tempo. E que eu acho que também difere ela de outras profissões. A gente trabalha organizando esses registros, a gente chama de registro do conhecimento, tudo que a humanidade produz, e que seja palpável, mesmo que seja um objeto digital, mas que seja um objeto passível de ser organizado, a gente organiza esse registro de conhecimento para posterior recuperação, né? Que seria encontrar. A gente consegue encontrar. Isso é o que difere a gente, por exemplo, você vai numa biblioteca pública, qualquer produtor cultural poderia fazer as atividades, realizar, um administrador poderia gerenciar aquilo como tal, como uma biblioteca pública, que faz parte ali de um tecido social. Mas o profissional da biblioteconomia é o cara responsável, o que cabe a nós fazer essa organização para fins de recuperação. Aí tem uma velha brincadeira que me diz assim, precisa fazer 4 anos de faculdade para aprender a colocar livro na estante? E essa resposta é muito simples, porque assim, colocar livro na estante e tirar livro da estante é mole quando você tem 30 livros em casa. Mas quando você tem 30 mil, lá no CT eu tenho 100 mil livros. Então, assim, como é que eu encontro um livro dentro dos 100 mil? Para isso, eu preciso de um conjunto de técnicas para fazer esse tipo de recuperação, né, que chama. Agora, tem uma outra questão que é interessante também, aí já entra na minha geracional de bibliotecário trabalhando numa perspectiva de mundo físico e transposto para o mundo digital, porque a minha geração pegou justamente essa transição. Quando você tem os 100 mil livros lá do CT, todos eles são 100 mil livros objetos físicos, eles existem no mundo real. Então, assim, eu tenho um livro, não sei exatamente qual seria um livro da área de biologia que vocês usam muito aí, que seja recorrente, mas vamos pegar um livro de, química orgânica. Eu tenho um livro de química orgânica que eu classifiquei ele dessa forma. A partir do conteúdo, eu sei que esse é um livro de química orgânica, ele vai estar categorizado numa taxonomia química orgânica. Eu preciso fazer essa categoria porque esse livro, como ele é um objeto físico, ele só pode ocupar um espaço na biblioteca. Assim, eu tenho que designar ele em algum espaço e eu preciso estabelecer uma taxonomia de maneira que eu encontre ele de forma facilitada. Agora, quando a gente vai para o mundo digital, você pega um e-book, uma versão digital desse livro, não importa a taxonomia, porque eu posso atribuir qualquer taxonomia, eu posso atribuir qualquer classificação que eu quiser a esse material, porque no mundo digital esse valor é irrisório, não me custa nada. Ele pode ser eu posso classificar ele como química orgânica, eu posso classificar ele como química, eu posso classificar ele como ciências naturais, eu posso classificar ele como alquimia, qualquer coisa ali dentro daquele conteúdo que seja crível, né, que seja factível, eu posso atribuir essa classificação. Mas isso é possível no mundo digital, porque no mundo físico, o objeto não ocupa 2 espaços simultaneamente. Quando eu vou para o mundo digital, aí eu inverto o valor da classificação. Então é aí também que entra uma questão interessante da taxonomia propriamente. Por quê? Linneu ou Aristóteles partem de uma problemática de que uma espécie ela é única, singular, e ela precisa entrar dentro de uma pirâmide hierárquica categórica. Agora, imagine que você tem uma simulação, um holograma dessa espécie, que você poderia categorizá-la por outros tipos de similaridades que não limitam ela a um determinado gênero, ou classe, ou filo. Assim, eu sinceramente, nem sei se é possível, considerando os reinos. Mas, se for possível, a questão é essa, que você não tem mais uma restrição de categorias. Você não tem mais uma restrição hierárquica. Porque quando eu defino um livro na estante, isso é uma decisão arbitrária, é uma decisão de autoridade, é uma decisão vertical. Quando eu defino que uma espécie pode ter qualquer tipo de categoria, aí eu quebro a hierarquia, ela passa a ser horizontal. Qualquer pessoa pode atribuir a categoria que mais lhe convém. Vocês podem dizer para mim, olha,
eu acho que sei lá, uma estrela do mar, eu acho que ela é mais peixe do que peixe. Ou outra pessoa pode dizer, não, ela é um crustáceo, ela não é um peixe. Mas vai de quem está classificando. Então, existe essa... Isso não se aplica necessariamente ao mundo natural propriamente, mas existe essa predisposição a você classificar em qualquer categoria. Então, o mundo digital permite isso. Então, essa que também talvez seja a mudança mais radical no nosso métier, tá? Mas que diz respeito a todas as outras coisas. Assim. Então, talvez na área... o Daniel sabe, eu tenho uma filha que ela é deficiente, eu acompanho muito essa coisa do CRISPR. Então, assim, eu vejo como que isso também vai causar um rebuliço enorme na questão da própria classificação. Porque, assim, se você tem capacidade de alterar o DNA, então você vai ter múltiplas possibilidades de novas categorias. Então, assim, isso, claro que dentro de todas as discussões sociais, políticas possíveis, mas tecnicamente é possível, né, nesse sentido, de você ampliar a restrição de categorias. Tá. No mundo de hoje, aí, assim, tem um discursinho também que é muito comum dos bibliotecários, fala assim, a biblioteca, quando eles querem vangloriar o seu trabalho, assim, a biblioteca propriamente não é mais o lugar dos dados, da informação do livro. O livro isoladamente, ele é só um conjunto de dados ali, de caracteres. Agora a biblioteca é um lugar de pessoas. Esse é um discurso muito poliana, que de repente vocês podem ouvir por aí, que assim, eu gostaria que fosse real esse discurso, assim, que a biblioteca do CT ou a biblioteca do NUPEM fosse o lugar que congregasse as pessoas em torno disso, de vamos criar uma plataforma para produzir conhecimento. Mas eu sei que, na real, não é assim, não funciona dessa forma. Por diversas razões, mas assim, o que eu não quero comprar é o discurso de que isso é real, porque não é real. Existe essa ideia de que a biblioteca seria uma grande biblioteca pública, que seria nos moldes lá, dos americanos e dos europeus, que é o hub, né? É o centro comunitário. Você tem tipo o CCBB, você imagina o CCBB, o CCBB, aliás, conta como uma biblioteca, mas é um centro cultural, que tem tudo. Em São Paulo você tem centros culturais, CCSP, mas que seria ali o espaço físico da promoção da comunidade, assim, em torno dos interesses da comunidade. A biblioteca seria isso, não é o lugar da informação, é o lugar das pessoas. Mas isso no mundo prático brasileiro, acho que não existe ainda, mas é muito comum vocês ouvirem esse discurso poliano, assim. E, assim, para fechar, eu me vendo como profissional da FRJ, eu tenho também, assim, uma crítica que eu acho que, assim, que talvez remeta um pouco àquela questão lá de como que a gente fica sujeito aos nossos patronos, tal qual quem estava sujeito aos Ptolomeus lá na Biblioteca de Alexandria, mas assim, eu me vejo hoje como uma espécie de terceirizado dessas revistas acadêmicas, dessa indústria da comunicação científica. A comunicação científica se tornou uma coisa tão robusta que hoje você tem uma espécie de uma pessoa, que sou eu, que sou um funcionário, para trabalhar em prol dessa própria engrenagem. Sendo que é uma engrenagem que aparentemente ela não está levando a lugar nenhum, ela não está produzindo mais conhecimento, ela produz conhecimento, claro, sim, mas a comunicação científica obviamente produz conhecimento, mas eu me sinto como uma parte que está trabalhando só como uma espécie de terceirizado para essas editoras científicas, isso no contexto da biblioteca, né, a biblioteca universitária. É difícil vocês entenderem, porque não é o dia a dia de vocês, mas pensem que, assim, quem decide os livros que se usam nas bibliografias? Por que você lê tal livro nessa bibliografia? Claro que vai ter um argumento sempre de que, não, esse é um grande autor e tal. Mas quem que compra? Onde é que está o dinheiro? Por que na biblioteca a base Minerva, por que não tem os e-books, que são os livros eletrônicos dessas bibliografias mais utilizados nas disciplinas? Por que vocês não têm acesso a todo o hall de grandes revistas na área de ciências biológicas para além do Portal Cápsula? Quanto se gasta no Portal Cápsula? Então, assim, esse é um tipo de indústria que vê uma indústria do conhecimento que eu me sinto parte. Eu virei um operário da indústria do conhecimento, né? Que é uma coisa que virou mecanizada, que eu não estou ali pela simples, pura sublimação do conhecimento. É só uma indústria que está querendo produzir papers para, eventualmente, conseguir melhores cargos e salários, ou conseguir um diploma de mestrado, de doutorado, porque vai me conseguir melhores cargos e salários, seja na corporação privada ou pública, e assim por diante. Então virou assim, uma roda que parece que a gente está o hamster, a gente está correndo cada vez mais e mais não sai do lugar. Assim, Aí eu fico pensando, Alexandria, de novo Alexandria. Será que se a gente já tivesse de novo desprendido dessa questão da indústria do conhecimento, será que a gente já não estava em outro patamar? Assim, outro patamar? Onde é que a gente estaria? Onde que a gente estaria? Qual é o próximo patamar das ciências biológicas? Qual é o próximo patamar da física? Qual é o próximo patamar da química?
Porque assim, a gente parece que está meio que engessado, assim, pós-guerra. Veio de novo essa coisa sei lá, viagens interplanetárias, assim, mas a gente não consegue resolver nem o nosso problema ecológico aqui, então aí, sabe, parece que a gente está dando murro em ponta de faca. Não sei, tô divagando, tá? Pois bem. E é difícil também, porque a biblioteca, no final de contas, também é aquela coisa, a biblioteca é sem fins lucrativos, né? Então, assim, a gente vive num mundo completamente voltado para todos os sistemas de redes e hierarquias, de alguma forma, eles são voltados para lucro. E a biblioteca é talvez uma das pouquíssimas últimas entidades que não tem fins lucrativos. É como se a gente não se encaixa. A gente não se encaixa. E claro que eu não estou dizendo assim, a resposta jamais seria tornar a biblioteca uma entidade privada, como ela já foi no passado. Mas ela não, ela está deslocadíssima assim, do seu papel atual dentro de um sistema que visa sempre o lucro. É impressionante.